Aleluia! Louvado seja Deus. Oremos ao Senhor, querido Deus e eterno Pai. Nós te damos graças, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito. Colocamos em tuas mãos o teu filho e pedimos a ti, Senhor, usa ele mais uma vez como um canal de bênção, Senhor, para aquilo que nós precisamos ouvir nessa noite. Assim nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. E a igreja diz: queridos, com muita alegria quero saudar a todos com a paz do Senhor. Eu quero convidá-los ao texto bem diferente do texto de Josué 3:5. Quero ler na carta de Paulo aos Romanos, é o que está no meu coração, capítulo 8, versículos 33 ao 35. Se a mídia puder projetar, obrigado, queridos, para lermos em uma só versão. Eu vou ler os números ímpares e a igreja, ou eu lerei o ímpar, a igreja lerá o par e depois todos leremos o 35. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Todos. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou a espada. Amém? Queiram tornar os vossos assentos, aqueles que assim podem fazê-lo. Enquanto eu quero agradecer a Deus o privilégio de poder participar do Congresso de Jovens aqui, quero já agradecer Pastor Jairo com a sua mudigna esposa, irmã Luzia, Pastor Valdir com sua família, e em vossos nomes estendo esta gratidão a todo o ministério. Muito obrigado. A igreja, que Deus continue vos abençoando. Quero agradecer a coordenação jovem na pessoa do presbítero Alester, como cooperador Clayton, e todos que compõem a diretoria, a juventude. Obrigado por me dar o privilégio de fazer parte da vossa história. Quero agradecer a Berê com Délcio, a Berê que me contactou em nome do pastor, que sempre estava falando comigo. Que Deus te abençoe. Queridos, como há uma proposta temática, eu gostaria de falar-lhes sobre o valor da nossa santificação. Quando nós analisamos a palavra original no hebraico é kadosh, mas como nós não estamos falando para judeus, vamos ver no contexto português, santidade, em uma linguagem simples, é aquilo que foi consagrado, é aquilo que foi separado para um propósito especial. Eu estou usando o microfone, e um dia alguém comprou este microfone e consagrou a Deus a sua obra. Então esse microfone, enquanto existia, ele foi separado para um propósito especial: servir ao trabalho de Deus. Então, por independente que seja a pressão, eu não posso pegar ele e levar para ser usado em algo que não seja espiritual, porque aí eu estarei quebrando esse princípio, danificando, e a partir dali ele perde a originalidade daquilo para que foi comprado e consagrado.
Então, com base nisso, eu quero pedir a vossa paciência para contextualizar a Bíblia com a história da santificação e a segurança que nós temos hoje, sanguínea e jurídica. Quando nós analisamos a carta de Paulo aos Romanos, os irmãos hão de convir que o Evangelho de Cristo chegou em Roma, capital do Império, por meio dos judeus que participaram do dia do Pentecostes, e muitos daquelas 17 nações, muitos judeus, ou alguns que se converteram, espalharam-se, voltaram para suas terras. Então eles chegam em Roma e começam a falar de Jesus. Mas como eram judeus, o império não entra em questionamento, pois a forma de culto era a mesma do judaísmo. A forma de sinagoga não era uma ameaça. Mas o Evangelho de Cristo foi trazendo os escravos, gentios, pagãos, aquelas pessoas que não eram judias, insignificantes no contexto social, e agora ouvindo falar deste conceito de separado para Deus e viver para Ele em todo conceito de vida, eles começaram a propagar que agora Cristo era o seu Senhor. No contexto político imperial, César era denominado Sequirion, que quer dizer é o único Senhor. Agora surge espalhando dentro de Roma, capital do imperador, do império, os insignificantes falando que tinha outro Senhor que era Jesus. Então isso incomodou. Então, se você colocar aí Atos capítulo 18, versículo 2, alguns escritores nos livros seculares ou romanos dizem que foi por conta do nome Cristo, e achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia vindo da Itália, e Priscila sua mulher, aspa, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, fecha aspa. Então, por volta dos anos 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio dá uma ordem de que esse povo que estava movimentando Roma, pregando um outro Senhor, um Cristo que é santo, que ia voltar, morreu, ressuscitou, vai mostrar, vou expulsar todos os judeus de Roma. E expulsou por um decreto. Qual era o objetivo? Esperar que aqueles gentios, os pagãos, que agora alcançaram a santidade, dissimulassem da fé, perdesse a garantia e a sustentabilidade da sua fé, em que ela estava baseada. Então observe que este Evangelho de Cristo começa a ser denegrido. Primeiro, eles pregavam um Cristo que morreu, ressuscitou e é santo e vai voltar. Em contrapartida, o conceito filosófico baseado em Zenão e Epícuros, que era a arte da vida, o gnosticismo, que dizia que a salvação era pelo conhecimento e não acreditava na deidade de Cristo e nem na sua santificação. Então, para você ouvir um filósofo, pagava muito caro, e era o que os romanos gostavam. Então, quando esse grupo de insignificante começou a sofrer perseguições, agora os judeus fora de Roma e só os pagãos gentios prevalecendo na fé, na santidade, aí a notícia chega ao apóstolo aos gentios, que se chama Paulo. Então pregar o evangelho em Roma era vergonha, porque era de graça, e se pregava contra o próprio princípio filosófico de um homem que morreu, o pior tipo de morte, crucificado, no contexto insurgente, criminoso, e dizer que ele morreu e ressuscitou, isso é uma vergonha, diziam eles. Aí quando os gentios vão escrever para Paulo, aonde eles buscaram a sustentação para manter-se de pé, aí Paulo vai escrever a carta, dizendo-lhes, pode ler o capítulo 1, o quanto eles eram importantes, colocando a fé deles lá em cima. E eu acho lindo quando Paulo diz, a fé que vocês têm sustentado em Roma, o mundo todo está sabendo. Quer uma vida pautada na santificação,
cotidianamente, em toda a maneira de viver, que espalhou para o mundo. Os pagãos, os gentios, os escravos, na maioria, não desiste desse Cristo. Aí Paulo começa a escrever: como eu queria estar aí, pregar este evangelho com vocês, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois ele é poder de Deus e salvação para todo o que crer. Então veja que Paulo vai falando aos romanos gentios convertidos. Ele vai tratando a quem diga que só esta carta fosse escrita já era o suficiente para a gente ser santo e salvo. Aí Paulo chega ao ponto de falar-lhes acerca que agora há uma segurança sanguínea e jurídica da nossa santificação. Veja que ele está falando aos gentios. Eu queria pedir a sua paciência para mostrar o quanto Deus foi bondoso, para o que disse Pedro capítulo 1 versículo 3. Graças dou ao Deus Pai, 1 Pedro 1 e 3, do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma vida viva e esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, quando nós analisamos capítulo 1, versículo 26 do Gênesis, vai mostrar o ápice da criação de Deus. O ápice da criação de Deus é o ser humano. O ser humano é o único ser dotado de fala com Deus, de relacionamento. Quando nós observamos, foi criado para substituir os anjos caídos. Quando nós lemos o escritor aos Hebreus, a carta aos Hebreus capítulo 2, ele diz que Deus nos criou um pouco menor que o homem, os anjos, porque em certo lugar alguém testificou: o que é o homem para que te lembres deles, ou o filho do homem para que um pouco menor que os anjos o criaste e o coroaste de glória e entregasse a ele todas as obras das tuas mãos. Quando nós vamos para o livro de Jó, capítulo 4, versículo 3, Eliú vai discursar diante de Jó e dos seus amigos, e ele diz, capítulo Jó 33, 4, ele diz que o Espírito de Deus me fez, ponto e vírgula, uma pausa maior do que a vírgula. Então nesta pausa a gente reflete que ele está dizendo que o Espírito Santo pegou da terra e fez a gente, o ser humano, para ser a imagem e a semelhança de Deus. Aí quando nós estamos prontos, o Espírito, há alguns eruditos que dizem que ele viu a gente tão perfeito, foi criado para ser santo, que disse: eu vou habitar nele, porque sem mim eles não se santificam e têm relacionamento com o Pai. Aí quando o Espírito faz isso, aí o Todo-Poderoso sopra nas nossas narinas em Adão, e ele se torna alma vivente. O ser humano foi feito perfeito em santidade. A Bíblia diz que ele foi feito para viver o sobrenatural. Por isso que Paulo diz que o homem natural não entende as coisas espirituais, porque o ser humano foi criado para viver acima da natureza, sobre o natural. Foi para isso que Deus criou. Capítulo 2 do Gênesis, versículo 8, vai surgir um relacionamento. Deus criou um jardim e colocou o ser humano para habitar, e ali se tornou um lugar, digamos igreja, lugar de relacionamento. Todos os dias Deus descia, e qual era o seu amigo? O homem. Não havia barreira, porque o homem era santo, inocente, e não havia separação com Deus. Agora era Deus direto com o homem. O homem adorava e não tinha empecilho, porque ele vivia
santo todo o momento. Ele foi criado, como eu disse, consagrado a Deus, criado para um propósito especial, representar Deus diante de toda a natureza, de toda a terra. Aí Deus agora vem em relacionamento. A Bíblia diz que Deus descia no jardim e era cultuado pelo homem. O ser humano adorava o Deus dos céus todos os dias. Havia um relacionamento. Segura o teclado só um instante aí. Quando nós analisamos, você vai observar que esse relacionamento se intensifica. Aí vem o capítulo 3 do Gênesis. Aí a serpente entra no jardim e abre um diálogo com Eva. Foi assim que Deus disse que nenhuma árvore do jardim vocês podem comer? Aí ela responde dizendo não. Deus disse que de todas as árvores do jardim a gente pode comer, exceto a árvore do conhecimento do bem e do mal, aqui está no meio, porque no dia que comermos dela certamente morreremos. Aí a serpente diz, não, vocês não vão morrer. É porque Deus sabe que no dia que vocês comerem desse fruto vão ser igual a Ele, conhecendo o bem e o mal. Vocês não vão morrer. Vocês vão ser igual a Deus, poder absoluto. E vai embora. Você não vê mais a serpente dialogando, ela lança e vai embora. Quando ela lança a proposta, até aqui, a mente e o ser humano era santo, inocente, relacionamento sem barreira com Deus. Agora, quando a serpente lança a proposta, entra as 7 testemunhas do Romanos 35. Por que testemunhas? Porque as testemunhas separaram todos os adoradores de Deus pela corrupção. Se você analisar Judas, a carta de Judas, o livro de Judas 1 e 6, ele vai falar que antes do erro do homem, Deus já havia tratado de um julgamento, no contexto jurídico. Judas 1 e 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou o Deus na escuridão e em prisões eternas até o juízo daquele grande dia. Isaías 14:14, quando Lúcifer, o anjo de luz, disse, subirei acima das mais altas nuvens, acima das mais altas estrelas, e lá estabelecerei o meu trono, e serei igual ao Altíssimo, busca de um poder absoluto. Agora ele propõe para o ser humano o mesmo crime que ele cometeu, e este crime que ele cometeu, quando ele sobe, o julgamento é instantâneo. E veja que Deus não dá direito aos anjos que caíram, uma terça parte, nem ao anjo de luz, o contraditório. Deus juridicamente não dá a eles o direito de se defender, que no nosso contexto é o devido processo legal. Deus já julga e já os condena sem direito a habeas corpus. Então agora ele vem prometendo, aguçando Eva para cometer o mesmo crime, porque aí o ser humano ia perder a santidade e, pela lógica da jurisprudência, ia ser jogado no lago de fogo. Aí observe que eles estavam nus, mas a santidade, a pureza era tão grande que eles não percebiam. Por quê? O Espírito Santo, eles eram cheios, porque o Espírito Santo habitava nele, porque só assim ele se relacionava com Deus. Aí vai entrar as 7 testemunhas que vão acompanhar a história. Você vai perceber que a árvore estava lá e não era perigo. A santidade era tão manha que eles não percebiam que havia perigo. Mas quando a serpente lança, a árvore se tornou um perigo. E o perigo vem como testemunha. São 7. E as testemunhas de um processo não pertencem à parte A ou B, pertence ao juiz. Então a árvore começou a se tornar um perigo. Toda vez que ela passava, olhava e aguçava, desejava. Aí vem a perseguição e diz, vou ficar de olho. Agora vai dormir aquilo na cabeça. Será que a serpente tem razão? Conjecturando. Ela vai dormir
24 horas, e a tentação, a perseguição. Aí vem a angústia. E a angústia, ela pega de dentro para fora. E a angústia deixa ela atribulada. E nós sabemos o que é um crente atribulado. Aquilo vai bater constantemente, veementemente. Aí a tribulação leva ela a Adão. E ela vai dizer a Adão o que a serpente disse: olha, se a gente comer, vamos receber poder absoluto, vamos ser igual a Deus. Aí esta tribulação convence a Adão e levam a árvore. Quando eles chegam na árvore, a fome chega e diz: agora é comigo. E eles não resistem à fome. Ela vai, pega, come, e não acontece nada de morte física. Ela diz: está vendo? Aí entrega o Adão, e Adão come. Quando os dois comem, a nudez vem. E quando a nudez vem, desobedeceram. O espírito sai, e ele se envergonha e percebe que estava nu. E agora vão sair da igreja e vão se esconder detrás das árvores. Aí quando eles se escondem, aí o adorado, aquele que é digno de adoração, vem para o culto. E quando chega na igreja, não tem mais crente. A desobediência, o pecado afastou. Aí ele pergunta: Adão, aonde você está? Cadê você? Na nossa linguagem: eu já cheguei no culto, você não vai me louvar? Mas sem a santificação não tem louvor. Ele perdeu o direito de ser consagrado. Aí Deus vai insistindo. Olha que amor é esse, gente. Por isso que nós lemos: pelo seu amor e a sua misericórdia. Quando nós analisamos os atributos de Deus, tem um chamado onisciência: onipresença, onipotência e onisciência. A onisciência quer dizer que Ele sabe, antes que haja uma palavra na minha boca, Ele já sabe o que vai sair. Antes que eu me sente, Ele já conhece o meu sentar, o meu levantar, o meu deitar. Ele sabe tudo antes que aconteça. Mas olha o contraponto: Ele chega no jardim perguntando a Adão como que não soubesse de nada. Se nós analisarmos teologicamente e criticamente, Ele vem sem um atributo de onisciência. A pergunta dá a entender que Ele não sabe. Mas é o que é que Ele faz pelo este amor com o ser humano? Ele vai dar ao que não deu os anjos: o devido processo legal. Porque o devido processo legal é que eu tenho direito ao contraditório. Eu não posso ser julgado, condenado, sem uma instauração de um processo de defesa em meu favor. Aí Ele vem dando direito, faz que não sabe, do homem se defender. Aí Ele grita: estou escondido. Ô filho, por que você está escondido? Estou nu. Eu ouvi a tua voz. Olha, obrigado. Olha, eu ouvi a tua voz lá no jardim. E sem santidade, a palavra de Deus incomoda. Eles perderam a santidade. E a voz de Deus, que todos os dias era bálsamo, agora se torna medo e se escondem. Mas porque você está nu? Porventura comesse do fruto que eu disse para não comer? Direito do contraditório. Ele dá o direito dele se defender. Aí ele diz: a mulher que tu me deste me enganou. Ele não assume, ele transfere. Aí Deus volta para a mulher: e o que é que tu fizeste, mulher? A serpente me enganou. E a serpente já está julgada. Então, pela lógica, era para nós sermos jogados no lugar do lago de fogo, logo aqui com os anjos. Logo no começo aqui era para o juízo final terminar só com o casal, porque cometeram o mesmo crime que o anjo de luz ou os anjos cometeram, princípio de igualdade. E o juiz supremo já julgou este julgamento e não deu direito ao contraditório. Jurisprudência: agora aconteceu o mesmo crime, vai ter que tomar esta base do que eu já fiz e vou aplicar no acontecido. Mas olha que quando eles não assumem, aí a espada vem.
símbolo da morte. Aí Deus aplica a sentença. E Paulo diz: por um homem veio o pecado, e o pecado trouxe a morte. Aí agora era para o ser humano sem santidade ser jogado junto aos anjos caídos. Mas o amor de Deus é tão grande que quando o pecado pensou que ia destruir a gente, aí o próprio juiz traz o recurso, a graça. A graça vem e ele protela o julgamento, expulsa o homem do paraíso, fecha a porta da igreja, do jardim, para não ter mais culto com este pecador. Espera o homem se redimir pelo processo da santidade. E agora o casal está separado de Deus. Capítulo 6 do Gênesis. Os anos se passam, o pecado aumenta, e o ser humano, em vez de melhorar, piora. Aí agora a morte vai reinar por conta do pecado. Aí agora o pecado, a morte e o inferno faz uma nova denúncia contra o ser humano. Estamos prevalecendo, eles não conseguem se livrar de nós. Estamos vencendo, queremos um novo julgamento. E o Supremo Juiz aceita a denúncia, vai ouvir as 7 testemunhas, e estas testemunhas provocam que ele desça. Veja que no capítulo 6, desceu Deus para ver o pensamento ou o desígnio do coração do homem, e viu que o desejo do seu coração era amar, se inclinava para o pecado. Aí ele diz: vou acabar com eles, vou dar fim, vou dar cabo, tá no geral, vou dar fim à raça humana e tudo o que eu criei, porque ele é má em todos os seus pensamentos. Então Deus assina a destruição. Era para ali ser jogado toda a raça humana sem santidade, o pecado prevalecendo. Agora era para Deus desistir de nós. Ele aplica a nossa destruição. Olha, o inferno, o pecado e a morte já vai comemorar a vitória. Mas quando eles preparam a vitória, aí a graça vem de novo, e Noé acha graça aos olhos de Deus. Aí Deus diz: eu não vou destruí-lo totalmente, 8 almas eu vou preservar, para eles recomeçar, para eles voltar a ser santos.